What's up, everybody? I'm Sérgio, and this is Beast Mode ESL. Você sabe como é que se diz felizmente ou infelizmente em inglês? E alegremente, você sabe? Então a gente tem uma pequena confusão aqui quando a gente passa do inglês para o português ou do português para o inglês, porque a gente tem, por exemplo, fortunately, que seria o que a gente entende por felizmente. Tá? Agora, o que seria esse felizmente? A gente usa esse felizmente mais ou menos como um por sorte, né? Do tipo, eu estava na rua, começou a chover, felizmente eu estava carregando meu guarda-chuva. I was out in the streets, then it started raining, and fortunately I had my umbrella with me. Né? Então, nesse caso, felizmente significa afortunadamente, fortunately. Tá? Quando a gente acrescenta isso aqui, esse prefixo, tá? Um prefixo é um pedacinho de palavra, um pequeno pedacinho de palavra que vai no começo de outra palavra para alterar o significado original. Então a gente tem esse an aqui no começo de uma palavra como algo parecido como não. Tá? Ou o que vier depois desse an, tá? Esse an significa o oposto do que está aqui. Então a gente tem o oposto de felizmente é infelizmente, portanto, unfortunately. Uma outra coisa que vocês vão notar é que nativos de fala inglesa, eles pronunciam essa palavra aqui de um jeito errado, com muita, mas muita frequência. Dá muito trabalho falar fortunately ou unfortunately. Então o que eles fazem? Eles cortam um pedaço da palavra. E geralmente vocês vão pegar muita gente falando fortunately. Fortunately. Simplesmente cortando um pedaço. Unfortunately. Como se cortasse um pedaço da palavra. Claro, esse E aqui em fortunately, reparem, é como se eu passasse por cima dele e fizesse TLY no final. Unfortunately, fortunately. Certo? Beleza. Então a gente tem o que? Fortune, fortuna. Tá? Mesmo no português a gente tem boa fortuna e má fortuna, como boa sorte e má sorte. Afortunadamente, como por sorte. Né? E afortunado como a mesma coisa que sortudo. Então aqui a gente tem, por exemplo, fortune como a mesma coisa que luck. Luck é sorte. Fortuna, como eu disse, pode ser entendido como um monte de dinheiro, no inglês também. Fortune pode ser a mesma coisa que a lot of money, né? Fortuna, um monte de dinheiro, tal. Ou pode ser simplesmente sorte. Aí aqui a gente tem fortunate, que seria a mesma coisa que afortunado. E aqui, lucky, que é a mesma coisa que sortudo. Então, fortunate e lucky são a mesma coisa. Né? Então, fortunately, aqui, de um jeito afortunado. Né? De uma maneira em que a pessoa teve sorte. Né? Afortunadamente. E o oposto, unfortunately, infelizmente, desafortunadamente, né? Ou por azar. Agora, aqui a gente tem happily. Tá? Vocês sabem que happy significa feliz, certo? Vocês acrescentam ly no final de happy e vira happily. Vocês passam do adjetivo feliz para o advérbio, que não vai dar para a gente traduzir como felizmente, porque felizmente para nós em português significa uma outra coisa. Né? Felizmente é mais ou menos a mesma coisa que por sorte, como eu disse. Né? Então, como eu vou entender happily? Eu vou entender happily como de um jeito feliz, de uma maneira feliz, de um modo feliz. Para poder traduzir isso daqui de modo que não cause confusão no português, geralmente a gente vai ter que entender happily como alegremente, não como felizmente. Tá? Uma outra coisa que vocês vão perceber é que happy termina em Y, não em I. O que aconteceu aqui? Para passar do adjetivo para o advérbio, eu tenho que pegar o adjetivo, se ele é terminado em Y, eu tenho que pegar aquele Y e substituir ele por I. Tá? Na maioria das vezes, para transformar um adjetivo em advérbio, basta acrescentar o LY. Mas se o adjetivo termina em Y, então você vai acrescentar ILY, porque você vai tirar o Y dali e vai substituir por I. Certo? Então, happily, vocês vão poder entender como alegremente, de um jeito feliz, de uma maneira feliz, fortunately, como afortunadamente, por sorte, né? Felizmente, nos nossos termos. E unfortunately, como
o oposto, infelizmente. A gente também pode colocar antes de fortune, né? Não antes de fortune, mas antes de fortunate, né? Porque não dá para dizer, tipo, desfortuna, acho que não dá, enfim. Fortunate, certo? Sortudo. Unfortunate, azarado. O oposto, certo? Então, aqui vocês têm uma coisa que costuma causar confusão. Ainda esses dias eu estava dando uma aula em que a gente tinha happily. E ficou meio que uma confusão ali a respeito do que é aquele happily, como a gente traduziria aquele happily ali, certo? Por isso eu achei relevante a gente falar do assunto no momento. Se vocês gostaram do assunto, gostaram da informação, por favor, se inscrever, curtir, comentar, engajar e apoiar o canal. Falou? See you all next time.